Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior da Easy Devs e hoje eu vou falar para vocês sobre como definir o seu primeiro Kanban. Bom, aqui eu coloquei dois exemplos básicos de Kanban de uma forma didática, onde a gente tem um Kanban mais simples e o Kanban já um pouquinho mais implementado, para a gente falar um pouquinho sobre essa diferenciação. Então, qual que é a primeira dica que eu tenho para vocês? Defina bem o seu workflow. Muitas pessoas, quando vão montar o seu primeiro Kanban, elas têm o hábito de criar um fluxo de trabalho que não espelha realmente o que elas fazem no seu dia a dia. Então, assim, quando a gente vai montar o nosso primeiro Kanban, claro que nunca vai ser tão simples assim, né? To do, doing, done. A gente sempre vai ter mais algumas etapas no meio. Mas quando a gente vai montar o nosso primeiro Kanban, a gente tem que tomar um certo cuidado de não colocar mais coisas do que a gente realmente faz no nosso fluxo. Porque algumas vezes quando a gente vai criar ele, a gente fica pensando, eu poderia fazer isso nessa etapa, eu poderia colocar mais essa etapa de validação, ou eu precisaria fazer essa outra etapa de verificação aqui. Então, assim, a primeira dica é, quando você for montar o seu primeiro Kanban para utilizar com a sua equipe, faça o seu workflow da forma como ele realmente funciona. Porque aí é onde você vai começar a identificar as falhas e os gaps para você poder melhorar esse processo. Porque a gente tem que sempre lembrar que o Kanban é um processo evolucionário. E se for o seu primeiro Kanban, né, que você nunca utilizou um Kanban, você não tem um processo de desenvolvimento definido, um fluxo de trabalho definido, faça o Kanban da forma mais simples possível, para você ver as necessidades que o seu time vai ter e aí você vai evoluindo isso junto com o que o seu time precisar. Então essa é a primeira dica, faça um workflow real com aquilo que você tem ou o mais simples possível se você estiver começando. Como eu falei, o Kanban é um processo evolucionário. Então, aqui no de baixo eu já coloquei um exemplo onde a gente fez uma evolução aqui, colocando mais etapas no nosso processo. Então aqui a gente tinha o to do, doing, done, que seria, né, a fazer, fazendo e realizado. E aí aqui a gente já começa a ter uma pequena evolução, que aí aqui a gente já começa a ter uma divisão daquilo que está pronto para ser testado e aquilo que está na fase de testes. Então é exatamente esse o processo do Kanban. Aqui está de uma forma bem simples, mas é assim que a gente vai fazendo. A gente começa a ver quais etapas que fazem sentido a gente dividir e começar a mapear elas. E a gente já começa também, o que eu acho muito importante, e a gente usa bastante aqui na Easy, são essas colunas de espera, né, que a gente fala, que são as colunas de Ready To. Porque quando a gente começa a separar a coluna de espera e a coluna de ação, a gente começa a ter insumos para poder depois medir o tempo que uma tarefa ficou esperando para a ação e o tempo que ela realmente foi desenvolvida. Então, é aqui que a gente começa a pegar os nossos gaps. A gente já teve casos aqui, por exemplo, de features que demoravam muito para ser lançadas para alguns clientes e o nosso grande problema era porque o cliente demorava muito para homologar. Então, a gente tinha tarefas que chegavam a ficar quase uma semana em fase de esperando para ser homologadas e o cliente reclamava de que essa tarefa demorava para sair e daí a gente pegou e viu que o maior tempo de demora era na fase de espera de homologação. Então, assim, é aqui que a gente começa a pegar esse tipo de falha. Então, às vezes a tarefa está demorando muito mais tempo na coluna de espera do que na coluna de ação. E aí a gente começa, se a gente tem essa diferenciação, a gente começa a identificar esses pontos. E a coluna de Ready To também eu acho importante porque ela até passa uma noção para a gente, principalmente a Ready To Dev, uma noção realmente de estar pronta para ser desenvolvida. A gente aqui na Easy, a gente definiu algumas características, né, da tarefa para considerar que ela está pronta para ser desenvolvida. Então ela tem que ter os critérios de aceite, ela tem que ter os casos de teste, ela tem que ter o mockup. Então, assim, se chegar uma tarefa em Ready To Dev que não esteja bem escrita, que não tenha os critérios de aceite, enfim, o desenvolvedor nem vai começar a fazer, porque ele sabe que se ele começar a fazer, ele vai ter retrabalho, ele não vai conseguir fazer aquela tarefa. Então, o legal desse conceito de pronto para é que passa um pouco dessa impressão para o time também. E uma coisa que parece um pouco óbvia, mas tem que ser sempre muito bem colocada para o time, quando a gente vai montar um Kanban, a gente tem que definir muito bem o que cada coluna significa. Às vezes parece meio óbvio você falar isso, mas a gente já teve problemas aqui com essas duas colunas, né, que é a Ready To QA e a QA WIP. Muitas vezes os desenvolvedores se confundiam
quando iam passar as tarefas de uma coluna para outra aqui. Ah, aqui está esperando para ser testada, aqui é quando eu já estou fazendo o teste, e algumas vezes as tarefas já estavam aqui, mas você falava, então você já está realizando o teste dessa tarefa. Ah, não, eu ainda não estou testando, ela já está no ambiente de QA, mas eu não estou realizando o teste. Ah, mas então ela deveria estar aqui, ela está pronta para ser testada, ela está no nosso ambiente de QA, mas ela não está sendo testada ainda. Então, tinha muita confusão. Então, assim, parece ser óbvio isso, né? Tipo, o que cada coluna significa, mas quando você define o seu workflow junto com a sua equipe, você tem que deixar muito claro o que cada coluna representa dentro do fluxo e passar isso com o seu time é muito importante, porque depois, quando a gente for falar das métricas, o tempo que cada tarefa fica nessas colunas tem que ser muito bem definido. Então, a gente precisa saber exatamente onde ela estava no processo. Uma coisa que é bem interessante também é o WIP, né, que vem do Kanban, que é a limitação do WIP. Um outro problema que a gente tinha aqui, e que eu já vi em muitas empresas também, a equipe de desenvolvimento, algumas vezes, a gente tem um pouco de problema na hora de testar as tarefas, né? O pessoal não gosta muito de realizar teste e tal. Então, assim, limitar o WIP na coluna de QA, às vezes ajuda um pouco a fazer o fluxo andar. Porque quando você limita o WIP aqui, né, para quem não sabe, limitar o WIP é o quê? Se você colocar aqui que nessa coluna de QA o WIP dela vai ser 5, quer dizer que quando chegarem 5 tarefas nessa coluna aqui, nenhuma tarefa pode ser passada dessa fase para essa. Então, assim, quando o pessoal abriu o Kanban e tiver 5 tarefas aqui, eles têm que fazer essas tarefas andar. Na verdade, não é nem para deixar chegar a 5 tarefas, né? O fluxo tem que sempre andar, as tarefas têm que sempre ir para frente. Como a gente fala, um dos princípios do Kanban é começar a olhar o board mais da direita para a esquerda. É sempre terminar mais coisas ao invés de começar coisas novas. Mas enfim, quando você limita o WIP na coluna, você dá essa sensação para o time de que aqui em QA o máximo é 5 tarefas. Então eu tenho que fazer essas tarefas andar para não barrar o meu fluxo aqui. E isso ajuda bastante. Ajuda o time a ter essa sensação de que ele tem a responsabilidade de levar a tarefa desde o início do board até o final, né? A responsabilidade do time é desenvolver, é testar. Aqui a gente vai ter outras fases. Aqui antes a gente tem o code review. Aqui tem a fase de homologação, que daí tem a ver com o cliente, até ela estar efetivamente pronta. Então, a limitação do WIP ajuda nisso. Nas colunas que a gente tiver algum gap, a gente pode limitar o WIP para ajudar o time a empurrar essas tarefas para frente. E sempre levar em conta esse princípio de que o board tem que ser olhado mais da direita para a esquerda, para a gente terminar mais coisas ao invés de começar coisas novas. E no final de tudo isso, uma coisa muito legal, depois que a gente evoluiu o Kanban, que o Kanban está rodando bem dentro da nossa equipe, são as métricas, né, que a gente pode começar a ter. A gente pode medir throughput, lead time, enfim, tem uma infinidade de métricas que a gente pode medir e que podem ajudar a gente a melhorar o nosso fluxo. O fluxo de eficiência, que é muito importante que a gente divida aqui, né? As colunas de espera e as colunas de ação no fluxo de eficiência, é necessário ter essa divisão. Então, é muito importante você ter o board sempre atualizado. Por isso que a gente sempre bate com o time de atualize o board. Quando eu olhar para o meu Kanban, o card que está aqui tem que realmente representar em qual momento que a tarefa está, porque isso vai afetar diretamente as minhas métricas. Então, esse aqui é um vídeo mais simples, né, de como você pode fazer o seu primeiro Kanban. A gente vai fazer outros vídeos falando um pouco sobre métricas e sobre como evoluir isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e fica de olho no nosso blog. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.